este fardo. Não existe pecado na nova era, né? Não existe isso, pecado é uma ilusão. Não há também nenhum julgamento pós-morte. Está vendo a mentira de Satanás para onde leva a pessoa? A levar uma vida totalmente fora e distante de Deus. Quando a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, não é isso? Nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos o quê? Deus mentiroso. A Bíblia diz isto em 1 João capítulo 1, versículo 8 e também no versículo 2. E a sua palavra, diz o apóstolo, não está em nós. A nova era, irmãos, prega a liberdade sexual completa. Não existe qualquer ética neste terreno. Eles aprovam o adultério, a fornicação, o homossexualismo como formas de conhecer melhor o Deus que eles presumem existir dentro de cada pessoa. Então, para você conhecer este Deus, você precisa praticar todas essas coisas. Todas essas coisas. Existe um demônio chamado Kundalini, que atua muito nesta área, né? Kundalini, que atua muito nesta área do sexo, da linha desses demônios. Então, para eles, você pode fazer tudo porque não existe nenhum pecado e você precisa conhecer o Deus que existe dentro de você. No entendimento da nova era, eles dividem o zodíaco, né, em 12 signos, os signos dos zodíacos. E eles dizem, então, que a humanidade veio da era de Áries e no dia 4 a.C. passou para a era de Peixes, que foi a data do nascimento de Jesus. Que Jesus foi um desses espíritos guias, um desses iluminados, um desses avatar, né? Que ele veio e inaugurou a era de Peixes. E que nós estamos para sair da era de Peixes e entrar na era de Aquário. Por isso, a nova era é a era de Aquário. Você já ouviu falar da era de Aquário, que é o mesmo movimento da nova era, é a mesma coisa. Nova era, era de Aquário. Então, segundo eles, Jesus teria inaugurado a era de Peixes no ano 4, porque o símbolo do cristianismo é um peixe. Não sei se vocês sabem, os cristãos antigos se identificavam fazendo um símbolo de um peixe. Nas catacumbas antigas descobertas lá em Roma, né, para marcar um túmulo, se ele era cristão, era desenhado um peixe. Porque o cristianismo se identificava nas suas origens com o peixe, ou seja, porque todos eles eram pescadores, os apóstolos eram pescadores. Jesus disse, vinde após mim, far-vos-ei pescadores de homens. Então está ligado ao peixe. Então a era de peixe está acabando, diz a nova era. E o avatar, o líder, o Messias para a era de peixe foi Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, que eles consideram apenas mais um, mas que agora vem o da era de Aquários, que é Maitreya. Maitreya é o novo Cristo, é o novo Messias, é o esperado das nações. E este Maitreya, então, ele virá e inaugurará a era seguinte e porá fim à era de peixes. Então ensina a nova era, os elementos da nova era, os líderes da nova era ensinam que o cristianismo vai acabar na face da terra para ser inaugurada uma nova era, que é a era de Aquários. E então aí esta era é muito superior à antiga, ou seja, a atual, a era de peixes, porque o cristianismo não conseguiu mudar os homens, mas a era de Aquário vai ser uma maravilha, as coisas vão ser diferentes, haverá um controle sob as mãos de Maitreya, de todos os, por exemplo, de todo o alimento na face da terra, da água, do alimento, e todos vão ter alimentos, ninguém vai passar fome, aqueles que têm muito, não vão ter mais muito, vão ter só o suficiente. E aqueles que nunca tiveram vão ter o suficiente. Vai ser uma maravilha. Todo mundo vai ser atendido dentro deste governo da nova era de Aquários. A água será controlada, o alimento será controlado, as moradias, as florestas serão controladas, a economia controlada, tudo vai ser controlado. O que Apocalipse capítulo 13 diz? Que o anticristo fará com que todos, pequenos e grandes aí, irmãos, são crianças e adultos, né, tenham uma marca na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. E aquele que se deixar marcar, diz as Escrituras, ele provará a ira de Deus. Este Maitreya é o homem que está sendo aguardado no mundo inteiro.
Um dos expoentes da nova era é Benjamin Creme. Ele é um escocês que mora na Inglaterra, e este homem tem se colocado, ele tem escrito, ele também incorpora demônios, né, fazendo esses livros psicografados que são verdadeiros sucessos de venda. E este homem, Benjamin Creme, ele se auto-intitula como porta-voz de Maitreya, que é esse novo Cristo. E Benjamin Creme, em 1982, ele convocou a imprensa nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para fazer algumas afirmações. E ele diz que Lord Maitreya, que já está na Terra, né, ele vai se manifestar. E quando este homem se manifestar publicamente, isto será feito por uma espécie de rede de televisão mundial, diz Benjamin Creme, esse profeta de Maitreya, esse porta-voz deste homem. Então ele diz que nesta ocasião, as pessoas do mundo inteiro vão ouvir Maitreya falando na sua própria língua. Que ele não falará na verdade, mas a comunicação que ele lançará vai atingir o mundo inteiro, as pessoas vão ouvi-lo falar nas suas próprias línguas. E que nesta ocasião haverá uma onda de milagres no mundo inteiro, milhões de pessoas, diz Benjamin Creme, serão curadas só pelo fato de ouvirem e participarem e aceitarem aquelas orientações que este homem estará dando quando ele se apresentar publicamente pela primeira vez. O jornal Hoje, editado no mês de junho deste ano de 97, ali em Campinas, eles fizeram uma reportagem muito especial sobre este homem. E ele foi fotografado, segundo este jornal, segundo Benjamin Creme, este homem está hoje morando na cidade de Londres, junto aos muçulmanos oriundos do Paquistão, na comunidade paquistanesa dos muçulmanos em Londres. E ele aguarda um momento para a sua revelação ao mundo, que Benjamin Creme diz que se fará através de redes de televisão. Algum fato portentoso vai lançar este homem e o mundo inteiro vai ouvi-lo. Ele foi fotografado e esse jornal que eu mencionei de Campinas, do mês de junho deste ano, publicou algumas fotos. Nós temos ali, vamos projetar duas dessas fotos agora ali para que você veja. Segundo Benjamin Creme, segundo os grandes líderes da nova era, este é o chamado Senhor Maitreya. Ele é visto aí com a roupa em Nairobi, visto como o Messias. E a reportagem diz que quando ele apareceu ali, foi um reboliço, houve curas, visões e coisas espantosas nesta aparição. Existem poucas fotos dele, essa foto foi tirada 9 anos atrás. Né? E ele então aparece ali meio distante, não dá para ver, mas com esta roupa tipo árabe, com esses turbantes, ele está, segundo Benjamin Creme, ele é ligado ao islamismo e está hoje na cidade de Londres. Uma outra foto desta mesma ocasião é apresentada também nesse jornal e nós estamos trazendo aqui para aqueles que estão nos ouvindo. E ali diz também, ali ele é visto mais de perfil, um pouco mais de perto, mas mais de perfil, homem apontado como Maitreya circula entre a multidão. Ele ainda não manifestou-se, segundo esses da nova era, com poder total. Ele fará isto através da televisão para o mundo inteiro. Este seria o Cristo da nova era. O Cristo da nova era. Irmãos, eu não sei se este é o anticristo. Agora preste atenção, a Bíblia fala... Quando a Bíblia fala do anticristo em Apocalipse capítulo 12, ou melhor, 13, ele fala da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra. Na verdade, são dois anticristos. Um é o anticristo e o outro é o falso profeta. Se este homem tem alguma coisa ligada a este movimento, este Maitreya que aparece nessas fotos, se isto é verdadeiro, eu não sei se é, eu não tenho nenhuma revelação, estou trazendo uma informação, você fica com a informação, vai colecionando essa informação, vai se apercebendo, vai ficando preparado, porque Jesus disse que quando nós víssemos essas coisas, o que nós temos que fazer? Exultar e alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo é a operação do erro, que Deus está enviando e que tem que enviar antes do anticristo se manifestar com poder e grandes sinais e prodígios. Se este homem é realmente alguma coisa ligada ao anticristo, eu tenho para mim que ele seria então, não o anticristo propriamente dito, mas o falso profeta, porque o falso profeta virá do Oriente,
Ele virá, como a Bíblia diz em Isaías 46, uma ave de rapina, chamando do Oriente, uma ave de rapina. E esta ave de rapina, no caso, no nosso entendimento, seria este falso profeta, que vai promover o culto ao anticristo, que é a primeira besta. O anticristo virá da Europa, do antigo Império Romano restaurado, como eu vou mostrar isto mais para frente, quando nós falarmos do anticristo e a base do seu poder político. É o antigo Império Romano restaurado, é a unificação da Europa, dali virá o anticristo. E esse anticristo, ele tem um poder político, e o poder religioso está com esta segunda besta, que subiu da terra, que seria então o falso profeta. Este homem aqui apontado como Maitreya pode ser esta segunda besta. Este que vai operar sinais, prodígios, maravilhas. Assim como, irmãos, tudo que Jesus fazia, como é que ele fazia? Os milagres que Jesus fez, ressuscitar, curar, ele fazia como? Pelo poder e unção do Espírito Santo. Satanás também vai ter a imitação da trindade maligna. O antideus, que é o dragão. O anticristo, que é a primeira besta. E o anti-Espírito Santo, que é a segunda besta do Apocalipse capítulo 3. E o poder é operado principalmente pelo falso profeta, que está no lugar do anti-Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que opera o poder de Deus na terra. Não é verdade? Tudo é feito através do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz: vós fareis as mesmas obras que eu faço, e fareis até maiores, que eu vou para o Pai. E quando Jesus diz: eu vou para o Pai, eu vou mandar o Espírito Santo, e Ele estará convosco, estará em vós, e operará, dirigirá, e vos revelará todas as coisas. Por isso, no poder do Espírito Santo, nós podemos fazer os sinais que Jesus fez, e faremos até maiores. A mesma coisa, o poder de Satanás vai ser operado via anticristo, mas através do falso profeta. É a trindade maligna, numa imitação clara da trindade divina. Nós vamos abordar esses assuntos quando falarmos um pouco mais à frente sobre o anticristo. Então, este homem já estaria na terra. O que isso significa? Significa que nós estamos na iminência de sermos arrebatados. É ou não é? Estamos na iminência de sermos arrebatados. Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar, nesta geração, se concretizariam todos os grandes sinais. E um desses sinais é a manifestação do anticristo e do falso profeta. A nova era diz que ele está aí. Aliás, já até fotografou e nós projetamos a fotografia desse que poderia ser, então, o falso profeta, que a carta de João se chama de anticristos. Eu vou mostrar isso depois quando falar. É sempre colocado no plural, porque na verdade são dois. Um é o falso profeta e o outro é o anticristo propriamente dito. Aí está então esse pessoal da nova era, esse pessoal que está divulgando. Este movimento, irmãos, está tomando conta, ele está entrando em todas as áreas. Na área da educação, então, os irmãos nem imaginam como está. Satanás, ele tem planos específicos. Todos estes planos, esses direcionamentos estão sendo colocados em práticas no mundo inteiro. A nova era, o pessoal da nova era está nos grandes tribunais, nas altas cortes de justiça, por isso o aborto, essa confusão toda que tem sido aprovado, né? O casamento de homossexuais e essa coisada toda, ele está tomando conta do mundo inteiro, em todas as nações. É a operação do erro. Para que creiam na mentira todos aqueles que não tiveram prazer na verdade, antes escolheram a mentira. Né? É por isso também que a Bíblia fala, naquele segundo texto que eu li ali em Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, que alguns apostatarão da fé nos últimos dias, dando ouvido a espíritos de engano e aceitando as doutrinas de demônios. E se você não estiver atento, você pode ser envolvido com a nova era ou praticar coisas da nova era. Na próxima ministração eu quero abordar alguns símbolos que a nova era usa e principalmente as áreas de atuação da nova era. Você vai ver como, por exemplo, os filmes, como a nova era. Irmãos, um dos exponentes, das pessoas que Satanás mais usa no mundo, chama-se Steven Spielberg. Praticamente todos os filmes, com exceção de alguns poucos, como a Lista de Schindler, e alguns poucos filmes, se não me engano são 2 ou 3 filmes dele, que não tem uma conotação da nova era. Fora desse,
todos os demais filmes dele estão ligados aos ensinos e às doutrinas da nova era, principalmente os filmes de maior sucesso. Quer ver? Aquela trilogia Guerra nas Estrelas. Ali tem um ensino tremendo da nova era. Que a força esteja com você. Sabe o que é a força? Num dos filmes eles dão essa explicação do que é a força. Aquele ator inglês explica ao jovem Skywalker, né, o que vem a ser esta força. E de repente ele diz, houve uma grande turbulência na força, porque um planeta foi pulverizado, milhões de vidas foram tiradas, então houve uma turbulência na força. O que é a força? A união de todas as coisas. Isso é um princípio da nova era. Deus é tudo e tudo é Deus. As pessoas, animais, plantas, enfim, tudo é Deus. Mexeu em alguma coisa, você está mexendo em Deus. A força é algo impessoal. Na nova era não existe um Deus pessoal, criador. Deus é uma energia, é uma força. Por isso, aqueles personagens de Guerra nas Estrelas dizem que a força esteja com você. E a força valia tanto para o lado bom como para o lado mau. Você não sei se prestou atenção. Tinha lá o de preto lá que lutava com as espadas vermelhas lá, que era o do mal. Era o bandido na história. E o mocinho com a espada azul, etc., todo de branco, né, que era o lado bom da força e o lado mau da força. Ou seja, Deus tem em si, na nova era, tanto o bem como o mal.